O desenvolvimento de políticas de contratação de bens e serviços, tendo como base a sustentabilidade, ocupa cada vez mais a agenda da administração pública. O assunto foi tema de debate realizado no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com participação do Tribunal de Contas do Estado. Aqui no estúdio, recebemos Marcelo Leone, coordenador do Comitê de Gestão Socioambiental do TCE Rio de Janeiro, e Rafael Pacheco, diretor de Licitações e Contratos do MP Rio de Janeiro. Fique com a gente, o TCE Notícia está no ar. Bom, sejam bem-vindos. Obrigado, boa tarde. Marcelo, vou começar com você. Como a administração pública, né, e o setor privado tem lidado com essa questão da adoção de critérios de sustentabilidade nas compras públicas? Bom, Marcela, há muito tempo já se debate essas questões da adoção de critérios de sustentabilidade, mas a gente percebe que o Brasil ainda está muito incipiente na adoção dos métodos, né, que são considerados mais relevantes. Se a gente for comparar com países também como a Alemanha ou Espanha, né, o mais importante é que é uma questão que está na pauta do dia, né, e percebemos que os órgãos públicos já estão levando isso em consideração para criar um vetor, né, um comportamento, a adoção de práticas que favoreçam a adoção de critérios. E também, por outro lado, a própria iniciativa privada já está se aparelhando também, né, através de adoção de métodos que causem um impacto, né, socioambiental menos nocivo na sociedade que a gente vive. É uma questão que tem que parar para pensar e colocar em prática, né? Com certeza. Falando em relação aos critérios, essa questão de mudança cultural, né? Você acredita, Rafael, que demora muito tempo ainda para que a administração pública enraize essa cultura de critérios de sustentabilidade? Eu acredito que não, muito pelo contrário. Isso já foi uma grande preocupação da administração pública, né? Mas hoje em dia, notícias que eram dadas no passado, de questões, de questões ambientais preocupantes que estavam por vir, hoje são realidade. Eu falo do efeito estufa, a gente vê acontecendo, problema de degelo, enfim, uma série de outras questões ambientais que hoje se tornam realidade. Então isso sensibiliza o administrador público. Muitas questões, repito, que estavam no ideário, hoje em dia se fazem presentes. Então isso acaba impulsionando o administrador público e até o setor privado de um modo geral, a sociedade como um todo. Hoje se fala em coleta seletiva com muita facilidade. Nas licitações públicas, desde 2010, foi incluído por lei, no artigo 3º caput da 8666, a obrigatoriedade de se observar o desenvolvimento nacional sustentável. Então, eu acredito que não demora muito. Na verdade, demorou um pouco, mas depois que isso entrou na agenda, a administração pública, eu vejo que tem dado passos largos visando a implementação da sustentabilidade nas suas compras, nas suas aquisições, nas prestações de serviços e nas obras como um todo. Então, pode-se dizer que culturalmente já está enraizada essa questão da sustentabilidade na administração pública? Sim. A palavra enraizada, né, ela remete a uma ideia de que algo está muito já profundo, há muito a se fazer. Naturalmente, há muito o que ser feito ainda. Mas dizer que a gente já deu grandes passos, né? A educação, há muitos treinamentos, né, Marcelo? Há muita conscientização no setor público, há órgãos que estão muito adiante, tem outros que já estão se despertando para a necessidade disso, mas eu acredito que nós estamos bem avançados. Bom, aproveitando que ele disse que já estamos avançados, as contratações de bens e serviços feitas pelo TCE já atendem aos padrões de sustentabilidade? Pois até dentro do que o Rafael falou, né, o tribunal já tem adotado, principalmente nas suas constituições, critérios de sustentabilidade. Nós temos o nosso prédio da nossa Escola de Contas, que
Ele tem, porque a sustentabilidade, como o próprio Rafael vai falar mais à frente, é um conceito um pouco mais amplo. Então a gente adota os critérios de sustentabilidade sob viés social, né, a acessibilidade, nós temos reuso de águas de chuva, temos sistemas de duplo fluxo de água nas descargas, temporizadores das torneiras, utilização de lâmpadas de LED, sistemas de ar-condicionado que produzem um consumo energético mais baixo. Então, dentro das obras, né, a parte de obras, se vê uma adoção maior dos critérios de sustentabilidade. Em compras, né, algumas questões ainda necessitam ser superadas. Mas, por exemplo, a aquisição de bens que tem um selo que permita um menor custo de consumo, compras de papéis recicláveis, né, feitos de madeira de reflorestamento. Então, até dentro também da compra de alguns bens e produtos já está sendo adotado alguns critérios. Então, estamos já avançando, né, gradativamente ao que a gente poderia chamar de ponto ótimo, né? E como o Ministério Público tem lidado com essa necessidade cada vez maior de que as contratações na administração pública respeitem os critérios de sustentabilidade? A gente parte sempre do pressuposto, né, de que a sustentabilidade ela não é um conceito voltado só para a esfera ambiental, né? Costuma se associar, né, a sustentabilidade, a ecologia, só ao viés ambiental. Mas, na verdade, o professor Sidney Bittencourt, que é um doutrinador conhecido na área, ele divide em 6 dimensões, né? Então, por exemplo, o Ministério Público tem respeitado de modo bastante entusiasmado e enfático a questão da inserção das microempresas e empresas de pequeno porte no mercado de consumo, né, no mercado da administração pública. Então, isso é uma prática sustentável no campo econômico. No campo ambiental, propriamente dito, eu colhi algumas informações com a Secretaria de Engenharia e Arquitetura lá do Ministério Público, antes de vir para cá, há vários projetos, as construções que foram feitas mais recentemente, as que estão em projeto, já estão prevendo vários requisitos de sustentabilidade, como o Marcelo mesmo já falou aqui, a questão do reuso de água, o chamado teto verde, os elevadores que não param em tudo quanto é andar, já são todos automatizados, enfim, tem uma série de requisitos nas obras públicas. E tem a questão das cotas também, né? Por exemplo, nos serviços de terceirização, nós, no Ministério Público, inclusive respeitando lei estadual aqui da Casa, né, da Alerj, já implementamos a reserva de vaga para a pessoa com deficiência nos nossos contratos de terceirização. Então, todas essas medidas são medidas de sustentabilidade. É engraçado que quando a gente fala de sustentabilidade, a primeira coisa que vem na cabeça é a questão do meio ambiente, né? Você não imagina que tem a questão econômica, social, e muita gente não sabe disso. Tem a política, tem a cultural. Eu estava dizendo para um pessoal outro dia, quando numa cidade histórica, a prefeitura lança uma licitação de obra para um determinado prédio, e prevê uma série de requisitos para a preservação da estrutura, para a preservação da fachada, isso tudo está voltado para a sustentabilidade, mas no viés cultural, histórico. Então, como eu falei, são 6 dimensões e o desafio é a gente conseguir respeitar cada uma dessas. E a gente tem avançado nesse ponto. Avançado cada vez mais. Sim. E quais foram os pontos principais aí de consenso no ciclo de debate realizado na sede do Ministério Público do Rio? Bom, infelizmente eu não pude participar todos os dias do debate, mas um aspecto relevante, né, que foi ressaltado, primeiro, a mudança de cultura, né? Eu acho que se não houver essa mudança de cultura, tanto como foi o início das primeiras perguntas, né, tanto do setor público quanto da iniciativa privada, né, nós não vamos conseguir avançar, né? Que haja uma coesão dos órgãos, principalmente os órgãos de estatura constitucional,
Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, a Alerj, né, para que possam servir de modelo, né, para que, no nosso caso, o Tribunal de Contas, a gente tem como jurisdicionados tanto o Estado quanto são 91 municípios do Estado do Rio de Janeiro, e excluindo, né, naturalmente, a cidade do Rio tem o Tribunal de Contas próprio, né? Então, a partir do momento... O TCM, TCM, né? o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Então, a partir do momento em que esses órgãos de estatura, eles começam a adotar práticas de critérios, eles vão começar a servir de exemplo para os demais. E isso vai ser muito importante para que a gente possa uniformizar, padronizar e conseguir avançar cada vez mais no sentido da sustentabilidade. Algo que você queira complementar? Queria complementar porque ele, infelizmente, só pôde nos brindar com a presença no último dia. Nos 2 primeiros dias, né, nós fizemos esse ciclo de debate promovido pela Comissão de Gestão Ambiental entre os dias 20 e 22 de setembro desse ano. E nos 2 primeiros dias nós tratamos, por exemplo, de compras compartilhadas, né? Que é uma maneira de administração pública começar a tratar as compras públicas, aliás, isso já é tratado já há até alguns anos, e que pode favorecer muito na questão dos custos, principalmente nos bens sustentáveis. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, mas isso ficou muito claro para os participantes do painel de debate daquele dia. Algo que também ficou consolidado é a questão da necessidade de planejamento, né, de que aqueles que estão participando da fase de planejamento dos procedimentos de aquisição, de contratação, eles conheçam cada vez mais o objeto que vai ser contratado para que não haja falhas na fase externa da licitação, atrasos, etc. Então, eu acredito que não só o que o Marcelo colocou, mas a educação, o treinamento do servidor que vai tratar com aquilo e a questão das compras compartilhadas seriam algumas coisas que ficaram mais ou menos... foi um consenso entre os participantes do ciclo. Com né? certeza. Bom, a gente tem muita coisa ainda para falar sobre esse assunto, inclusive para falar um pouquinho mais sobre a questão das compras compartilhadas e falar um pouquinho mais do que aconteceu no ciclo de debates. Mas agora vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí que o TCE Notícia volta já.